Uma coluna de cinzas vulcânicas de 3.400 metros disparou sobre o sul do Japão nesta semana, e a atividade ainda está em curso neste momento. 600 mil pessoas vivem a menos de 10 quilômetros desse vulcão, com a Agência Meteorológica do Japão emitindo previsões de queda de cinzas em intervalos de 3 horas ao longo desta noite. E o detalhe, que coloca toda essa sequência num contexto diferente. Até a tarde do dia 11 de abril de 2026, esse vulcão ainda não havia produzido nenhuma erupção classificada como explosiva no ano inteiro. Estamos falando do Sakurajima, o vulcão mais ativo do Japão, localizado na prefeitura de Kagoshima, no extremo sul da ilha de Kyushu. Às 12 horas e 4 minutos do dia 11 de abril, a cratera Minamidake explodiu com intensidade. A pluma de cinzas e gases vulcânicos atingiu 3.400 metros, 11.150 pés, acima da borda da cratera, e detritos vulcânicos foram projetados a 1 quilômetro inteiro da origem. Em minutos, uma cobertura densa de material vulcânico começou a cair sobre a região ao redor. Pensa comigo. Kagoshima não é uma cidade pequena, separada do Sakurajima por apenas 10 quilômetros de baía. O aeroporto da cidade registrou o cancelamento de aproximadamente 30 voos comerciais em consequência da baixa visibilidade causada pela queda intensa de cinzas. Estradas foram cobertas por material vulcânico, criando condições perigosas de tráfego. Autoridades orientaram moradores a usar máscaras respiratórias e óculos protetores ao sair, alertando especialmente para riscos à saúde de pessoas com doenças como asma. Companhias aéreas de várias partes do mundo ajustaram rotas e suspenderam operações em Kagoshima, com interrupções estendendo-se por dias. E a atividade não encerrou com aquela primeira explosão. Na noite de hoje, 13 de abril, uma nova explosão foi registrada às 22h20 no horário local. Essa segunda explosão gerou uma coluna de 1.200 metros acima da borda da cratera, com grandes blocos vulcânicos ejetados a entre 500 e 700 metros do ponto de origem. A JMA continua publicando previsões de queda de material vulcânico cobrindo toda a madrugada, estendendo-se até amanhã, 14 de abril, e abrangendo não apenas Kagoshima, como também a província vizinha de Miyazaki. Quando passei esta semana pesquisando os dados nas fontes oficiais da Agência Meteorológica do Japão e do Programa Global de Vulcanismo do Instituto Smithsonian, o que mais me impressionou não foi a erupção em si, foi o que existe abaixo dela. Porque o Sakurajima não é apenas um vulcão ativo qualquer. Ele é o pico mais recente de um sistema geológico muito mais antigo e com um potencial que vai muito além do que essa semana mostrou. Os dados de monitoramento publicados pela Agência Meteorológica do Japão revelam que o Sakurajima está inserido dentro da caldera de Aira, uma das maiores caldeiras vulcânicas ativas do mundo, formada há cerca de 22 mil anos numa erupção catastrófica que ejeitou centenas de quilômetros cúbicos de material vulcânico para a atmosfera. Para você ter uma ideia da dimensão, camadas de cinzas daquela erupção pré-histórica foram identificadas a mais de 1.000 quilômetros de distância. A depressão que ficou no lugar daquele evento é hoje a metade norte da Baía de Kagoshima. A cidade, que hoje tem 600 mil pessoas, está literalmente construída sobre os depósitos daquela erupção. O Sakurajima surgiu há cerca de 13 mil anos como um novo cone de atividade na borda sul dessa caldeira. Por séculos, ele funcionou como uma ilha dentro da baía. Isso mudou com a erupção de 1914. Considerada a maior erupção do Japão no século XX. Em questão de meses, fluxos de lava preencheram o estreito que separava a ilha da península de Osumi, e o Sakurajima tornou-se definitivamente uma península. A baía de Kagoshima ficou permanentemente alterada, e o centro da caldera de Aira afundou cerca de 60 centímetros durante o processo. Evidência direta de que o Sakurajima compartilha o mesmo reservatório de magma da caldera subjacente. Desde 1955, o Sakurajima entrou num ciclo de atividade praticamente contínua. A cratera Minamidake é o principal centro ativo, e em 2006, uma segunda cratera, chamada Showa, abriu-se no flanco leste do vulcão. Pesquisadores do Centro de Pesquisa do Vulcão Sakurajima, em parceria com a Universidade de Bristol, publicaram um estudo avaliando que o volume de magma acumulado no sistema da caldera de Aira havia atingido níveis comparáveis aos observados antes de grandes erupções históricas, e estimaram o potencial para uma erupção de grande escala nos próximos 30 anos. Preciso ser direto com você. Todos os dados que apresento aqui foram pesquisados diretamente nas fontes oficiais. A Agência Meteorológica do Japão, o Instituto Smithsonian e publicações científicas do Centro de Pesquisa do Vulcão Sakurajima. Fui atrás de cada número e cada data antes de escrever uma palavra. Todos os links de referência estão na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. O que os instrumentos de monitoramento mostram sobre o período imediatamente anterior às erupções desta semana já era significativo. As emissões de dióxido de enxofre,
um dos principais indicadores de atividade magmática em profundidade, chegaram a 2.800 toneladas por dia no final de 2025, classificadas como altas pela JMA. No dia 7 de abril, apenas 4 dias antes da grande explosão, uma erupção anterior já havia gerado uma coluna de 2,9 quilômetros acima da cratera, com blocos vulcânicos ejetados a entre 600 e 900 metros. A sequência desta semana não veio sem aviso. Ela veio com sinais que os sismólogos japoneses acompanharam em tempo real. Para contextualizar as erupções desta semana na linha histórica recente, vale olhar o que o Sakurajima fez nos últimos meses. O vulcão lançou uma coluna de cinzas de 4.400 metros. A primeira vez em quase 13 meses que uma pluma ultrapassava 4 quilômetros de altura. Aquela erupção cancelou cerca de 40 voos em Kagoshima e reacendeu a cobertura internacional do vulcão. Para efeito de comparação, a erupção de 11 de abril atingiu 3.400 metros, menos alta do que a de novembro, mas com características de explosividade e projeção de blocos que a JWATMIA destacou como as mais intensas neste ciclo de 2026. E tem um detalhe que eu quase pulei de mencionar. O Sakurajima já registrou episódios ainda mais graves do que tudo isso. Em 24 de julho de 2022, uma explosão tão intensa foi registrada que a Agência Meteorológica do Japão elevou o alerta para o nível 5, o máximo da escala. Foi a primeira vez na história que um alerta de nível 5 foi emitido para o Sakurajima. Detritos foram projetados a 2,5 quilômetros da cratera, atingindo a 5ª estação da montanha, e a cidade foi colocada em protocolo máximo de precaução. Em 2019, uma coluna de 5,5 quilômetros foi registrada, ainda a maior da última década. O que os dados desta semana revelam não é apenas uma erupção isolada, mas uma escalada em curso. Em 2024, o vulcão registrou mais de 300 eventos eruptivos no ano, dos quais 148 foram classificados como explosões pela JMA. Em alguns anos, o número total de eventos superou 1.000. O Sakurajima é monitorado 24 horas por dia por câmeras de vigilância, sensores sísmicos de alta sensibilidade e instrumentos de detecção de dióxido de enxofre via satélite. A cada nova explosão, os dados são processados em tempo real e comparados com os padrões históricos. O impacto do material vulcânico sobre a vida cotidiana em Kagoshima é algo que poucas cidades no mundo enfrentam com a mesma regularidade. Cinzas danificam plantações, corroem veículos, entopem sistemas de drenagem e forçam moradores a limpar telhados periodicamente. A prefeitura distribui sacos de coleta de cinzas para residências regularmente. Autoridades locais já disseram que o volume e a densidade da queda de cinzas nesta semana foram acima da média, e a previsão é de que os impactos no tráfego e na operação do aeroporto perdurem por mais alguns dias, dependendo da continuidade das explosões. Deixa nos comentários qual fenômeno geológico você gostaria que explorássemos no próximo vídeo. E se você mora em uma região de atividade vulcânica ou sísmica, conta também de onde está nos acompanhando.